Carlos, qual é a primeira memória de que tem memória? Qual é a primeira memória que tenho memória? Talvez de a seguir ao 25 de Abril ir com o meu pai à primeira manifestação da Aliança Democrática em Beja, onde houve tiros e depois tive que me esconder atrás de um carro com o meu pai e aquilo ficou-me na memória, talvez primeiro pela coragem física do meu pai e por outro lado por sentir que algo estava mal, porque é que aquele partido, porque é que estavam a atacar aquele partido, aquela situação, e perguntar ao meu pai porque é que se tinha passado, não é? E ter essa memória ainda, como eu digo, as minhas memórias dos anos 70 são todas a preto e branco, portanto é assim uma memória a preto e branco, que não sei se foi o meu pai que me contou, ou se alguém me contou, ou seja, é uma memória também quase de certeza construída, mas era a memória daquele Alentejo ainda muito em tensão e pressão e aquela fricção entre aqueles que supostamente os fascistas e os não fascistas, os direitistas, e isso marcou-me, talvez seja das primeiras memórias que tenho assim com o meu pai como jornalista, a tentar ir ouvir um comício com o Sá Carneiro e aquilo começar tudo aos tiros. E os tiros, parecia uma coisa de filme? Era assustador, não é? É assustador porque é um barulho muito, lembro de ser miúdo, é um barulho muito diferente daquele barulho típico ou dos filmes, ou aquele que a pessoa pode imaginar, mas é diferente, exatamente, é assim uma coisa muito estranha e lembro-me disso. Tenho assim essas memórias do primeiro de maio em Beja, das pessoas na rua, mas sobretudo lembro-me da alegria do meu pai. Acho que havia uma alegria lá em casa em que de repente, de certa forma, o mundo passa de ser um mundo escuro, deprimente, a preto e branco, para a seguir ao 25 de Abril ser um mundo a cores. E era como se lá em casa as coisas começassem a ter sido mais a cores. E isso coincide também com a televisão a cores e, portanto, temos uma metáfora. Quantos anos teria nessa altura? Portanto, eu nasci em 70, tinha 4 anos, depois 5 anos, portanto, era mais ou menos portanto, ainda tenho poucas memórias. Começo a ter memórias já mais para os anos 80 e depois a memória da morte de Sá Carneiro, não é? Que acho que faz parte do nosso imaginário e de estar e da televisão de repente ficar toda preta e, portanto, o ecrã da televisão. E isso lembro-me como se fosse hoje engraçado. 4 de dezembro de 80. Exatamente. E ter a noção que algo tinha mudado para sempre. E, portanto, são essas memórias, é interessante, essas memórias exatamente dos anos 70 em Beja e o que é que tudo aquilo significava. Quando diz que o seu pai era um homem valente, quer dizer o quê? Não, eu quando digo que o meu pai era valente, era realmente ser um homem que não tinha medo. E lembro-me de uma vez, logo, eu penso que a seguir ao 25 de Abril, ele ter umas ameaças de morte e de repente eram 7 da noite e ele ia sair de casa. E a minha mãe disse-lhe, mas como é que ele ia sair de casa se tinha tido aquelas ameaças, não é? E ele dizer, mas se me quiserem matar é melhor matarem-me já, não vale a pena estar à espera para me matarem no outro dia, não é? E eu acho que esse tipo de coragem física que faz muito parte dessa época da nossa história democrática é muito importante para hoje termos esse sentimento. Marcou muito essa... Sim, eu acho que sim, eu acho que o meu pai marcou muito, não é? Porque era um homem realmente muito inteligente, em que me trazia tudo aquilo que eu não conhecia, a leitura, os livros. Depois também era muito dogmático, porque era comunista e, portanto, tínhamos discussões muito acesas e lembro-me dessas discussões ainda hoje e como é que elas eram e os argumentos. Isso ensinou-me muito sobre a argumentação. O seu pai ouvia os seus argumentos, Sim. Não calava nem tentava doutriná-lo. O meu pai era um comunista diferente, porque era realmente um homem que ouvia muitos outros, tinha uma noção de tolerância muito grande. Quando nós íamos de verão para a praia e o meu pai de manhã levantava-se e descia, fazia gala em comprar o Avante e comprar o Diabo.
e ir para a praia com esses dois jornais. E as pessoas, uns ficavam chocados de um lado, outros ficavam chocados do outro. E ele adorava chocar e por dizer, não, eu tenho que ler o Diabo e tenho que ler o Avante, não é? E é outra história, acho que nunca contei, não me lembrei agora, que era esta atitude dele. E quando eu fui candidato em Beja para deputado em 2011, é engraçado porque mesmo toda a gente tinha esse respeito por ele. E eu também lutei sempre por esse respeito, o respeito de todas as partes, não é? Que era dizer, não, o seu pai era comunista, mas era um homem com quem podíamos falar, era um homem que ouvia. E da mesma forma, quando eu fui candidato do PSD em Beja em 2011, as pessoas diziam, não, o Carlos Moedas é do PSD, eu até sou comunista, mas ele ouve-me. E esse sentimento de que respeitamos os outros, que ouvimos os outros, para mim é muito importante na política. Não incomoda a possibilidade de muitos comunistas e muitas pessoas do PSD se ficarem um bocadinho sentidas com isto tudo? É um comunista, mas é um comunista que ouve, é um PSD, mas é um PSD que ouve. Exato. Eu penso que sim, que alguns ficarão sentidos, mas pelas razões erradas. Eu penso que é tão importante hoje mais do que nunca na política a importância de ouvir o outro, de ter essa abertura para ouvir mesmo aquilo que não gostamos, de ouvir os argumentos, de tentar não criar fricções no mundo que está em fricção total, em ferida total. Os políticos têm que ter mais do que nunca esse papel, que é o papel de ter amigos do outro lado, ouvi-los, respeitá-los, mesmo quando não estamos de acordo com muito daquilo que eles dizem. E talvez o que me custa mais na política é esse constante que as pessoas querem a fricção. Ainda no outro dia tive esta experiência extraordinária, sou muito amigo de uma economista mundialmente conhecida de esquerda, que é a Mariana Mazzucato, que me fez um tweet de apoio à minha candidatura. E as pessoas mais à esquerda ficaram muito irritadas com isso e telefonaram-lhe, ela contou-me a dizerem, mas como é que estás a dar o apoio a um tipo que é de um partido da direita? E ela disse, não, eu conheço o Carlos há anos, é uma pessoa fantástica, será de certeza um bom presidente da Câmara. E mostra essa fricção, que é acharmos que uns são de um lado e outros são do outro, e não olhar para a pessoa. E eu acho que é isso que eu tenho, e que é muito profundo e que as pessoas realmente conseguem ver isso. E isso, claro, que pode criar irritação em pessoas que são mais tribais, mas eu sou um anti-tribal na política, não quero tribos, não acho que isso não nos leva a lado nenhum. Mas acha que é um conciliador? Sim, acho que sou um conciliador. Acho que sou um conciliador Tenta conciliar sensibilidades, ideologias, convicções, maneiras de estar? Gosto de conciliar, mas também tenho pontos de vista muito fortes e valores muito fortes que não concilio, mas que também não fico chocado que os outros tenham um ponto de vista muito diferente. E eu respeito isso. Há um conceito que é a absolutização dos pontos de vista, das ideias, das convicções. E a não absolutização, ou seja, não tornar absoluto o meu ponto de vista, abre ao ponto de vista do outro. Claro. E isto é uma grande armadilha na comunicação. Claro. É absolutizar os pontos de vista e claro. Depois só gostar daqueles que pensam como eu. Claro. O Carlos só gosta tendencialmente das pessoas que pensam como o Carlos? Eu gosto muito de pessoas que pensam de uma maneira diferente daquela que eu penso. Sempre gostei. E talvez por essa relação com o meu pai, porque pensávamos de maneira muito diferente e de certa forma eu gosto de estar, ou talvez sinta nessa relação aquilo que sentia com o meu pai. Portanto, tenho uma grande atração por aqueles que pensam de uma maneira diferente. Tenho talvez um defeito, que é pôr-me muito na posição dessas pessoas e pensar porque é que eles pensam assim e tentar realmente perceber isso. E isso leva a que as pessoas, no fundo, tenham uma ideia de mim, que sou conciliador, que no fundo tento não ter fricção e depois às vezes ficam espantadas quando tem certas coisas eu realmente tenho essa fricção e tenho esses valores profundos que não abdico. Mas não quer dizer que tenha que ter uma relação de conflito com as pessoas, não é? É isso. Eu acho que isso hoje à direita e à esquerda não existe. As pessoas estão cada vez mais no seu lado e não querem ou não admitem sequer que os outros pensem de uma maneira diferente. E nós precisamos de líderes que acreditem ou que tenham esse outro, conseguir trabalhar com o outro. No Parlamento Europeu trabalhei muitas vezes com a Marisa Matias do Bloco de Esquerda e isso não lhe retirou a ela nem a mim.
não nos retirou as diferenças profundas que temos políticas. Há pontos de vista que ela tem que eu estou exatamente do lado oposto, mas isso não implica o contrário, ou não implica que, não, eu não falo com ela porque ela é daquele lado, isso acho que é... Conheço no Instagram, agora existe um conceito no Instagram que é o Despolariza, criado pelo Tomás Magalhães, do Porto. E o Despolariza é isso, a política, isto são as novas gerações, e ele no fundo representa as novas gerações que acham que a política está muito polarizada, e no fundo ele quer despolarizar, e põe pessoas prováveis e improváveis a conversar uns com os outros. Revê-se neste despolarizar a polarização e a diferença, ela tem que existir. É a maneira como é que eu trato essa diferença e como é que eu explico aos meus filhos que não é por aquela pessoa pensar de uma maneira muito diferente que não a devem respeitar. Isso custa-me muito mesmo, muitas vezes eu sou muito institucional, quando as pessoas, um determinado primeiro-ministro, não respeitam e dizem, não, aquela pessoa é muito má. Eu digo, não, nunca se diz que uma pessoa que está num cargo daquela responsabilidade é má, está a viver, está a fazer o melhor de certeza que pode. Eu posso não concordar com aquela maneira, portanto vou votar para outra pessoa substituir, mas não polarizar nessa maneira que eu acho que é aquela que se está a viver, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, com o Trump e agora com o Biden, obviamente, mas acho que essa fricção, eu chamar-lhe mais fricção do que até polarização, porque se não houver polarização, também não há escolha. E as pessoas têm que saber que há um que pensa de uma maneira e outro que pensa de outra. É um bocadinho isso. Então, voltando atrás, acha que o seu pai o ouvia particularmente, havendo esta diferença, esta divergência ideológica, ouvia-o e tinha-o em muita conta, os seus argumentos, por ser sempre um excelente aluno? O facto de ter sido um excelente aluno fez com que era um credibilizador aos olhos do seu pai? Talvez. Eu acho que meu pai tinha imenso orgulho de eu ser bom aluno, ou de ser um dos melhores alunos do Liceu de Beja. E eu acho que quando se vem de uma família mais pobre, no fundo isso é a única coisa que temos. Ou seja, não há bens materiais, quando os outros tinham uma bicicleta eu não tinha, mas o ser bom aluno era o orgulho dos meus pais, era o orgulho do meu pai. E portanto isso para mim era muito importante, portanto havia um incentivo que era dizer, eu posso não ter nada, mas sou muito bom aluno, não é? E isso era parte daquilo que eu era e também do orgulho e dessa relação com o meu pai. E isso era importantíssimo, portanto ele ouvia-me, também porque percebia que eu me dedicava para ser o melhor e para tentar ser sempre dos melhores e ser aquilo que ele não tinha tido a oportunidade de fazer, porque ele não tinha tido a oportunidade de estudar. Ele era um autodidata que sabia que na classe social dele, naquele momento, ele não tinha dinheiro para vir estudar para Lisboa. Portanto, para ele, os estudos acabavam no ensino secundário. E, portanto, a única maneira que ele tinha era realmente auto-educar-se, ler muito, e por isso era um homem que lia muito. E para ele, o filho ser bom aluno era extremamente importante. Eu acho que isso moldou muito a minha vida, que era as pessoas olharem para mim como um bom aluno, não é? E assim foi. Mas era bom aluno também, não só para dar de volta aos seus pais, ou para provar, mas também porque se interessava. Sim, eu acho que é impossível ser bom aluno sem se gostar. E muito aquela ideia do António Damasio, que a pessoa só sabe ou só pode saber algo de cor se estiver apaixonado por aquilo que quer decorar, por exemplo, não é? A memória tem uma ligação muito forte à paixão. E eu acho que se a pessoa não tiver essa paixão por aquilo que está a estudar, também não consegue ser muito bom, não é? E agora essa paixão também se educa e também se treina e também se faz, e eu digo sempre aos meus filhos isso, é preciso estar ali, é preciso estar a trabalhar para que essa paixão surja, e quando ela surge tudo depois se torna mais fácil. E portanto sempre trabalhei muito na minha vida com a base da paixão naquilo que faço, e sem ter essa paixão mudo de vida ou faço outra coisa, mas não se consegue. Mas também, como não podemos fazer só aquilo que temos paixão ou estudar só aquilo que temos paixão, também como é que cultivou esse fazer aquilo que gosta e aprender a gostar do que faz?
no fundo, é interessante porque nós não fazemos todos os dias coisas de que gostamos ou fazemos muita coisa que não gostamos. Mas se o objetivo final é um resultado que nos apaixona, nós estamos disponíveis para esse sacrifício, não é? E eu acho que ser bom aluno ou ser muito bom no nosso trabalho, naquilo que fazemos, implica esse sacrifício de momentos que são duros e que não nos apetecem, mas é porque estamos a trabalhar para aquele resultado que nos apaixona e que queremos lá chegar. E, portanto, há também, sem dúvida, uma noção muito importante de sacrifício para chegar onde queremos. E isso faz parte da minha maneira de ser, que é sem trabalho, sem sacrifício, não se chega a lado nenhum. E hoje em dia, muito nesta nova geração, é preciso também dizer-lhes isso, que o sucesso profissional, aquilo que eles gostam, ele vem de sacrifício. E contamos muito poucas vezes o sacrifício, não é? E o sacrifício que é necessário para atingir determinados objetivos que temos na vida, seja trabalhar com organizações não governamentais, como estar num governo, como estar na nossa vida privada, numa empresa. E eu acho que isso é importante, ter essa noção de que para fazer o que nos apaixona, não quer dizer que fazemos sempre aquilo que nos apaixona, ou que tudo é bom. Acho que isso é importante. Quais eram os maiores sacrifícios que se lembra ter feito quando era muito novo e depois quando foi crescendo? Se enumerássemos esses sacrifícios, se os enunciássemos. Sacrifícios que fiz. Eu acho que na altura, nos anos 70, 80, os sacrifícios, no meu caso, muitos eram financeiros, não é? Porque os meus pais não tinham muitas possibilidades e, portanto, o primeiro sacrifício era estar a Lisboa, viver num quarto na rua Ferreira Borges, em que, quando estava até tarde, a senhora vinha-me apagar a luz para eu não gastar muita eletricidade e estar bem com isso, não é? E isso também me desenvolveu muito da minha personalidade de não ter vergonha de pedir ajuda, não ter problemas em dizer. Na altura, lembro-me que tinha uma amiga extraordinária do técnico que vivia num lar para freiras, ali no Lumiar, um lar de freiras para jovens, só raparigas, e portanto não era um lar para rapazes, em que elas me deixavam ir lá estudar. E eu pedia, na altura, olha, eu não consigo estudar no meu quarto, e ela pediu às freiras, então eu era o único rapaz que ia estudar para aquele lar de freiras durante aquele tempo. Era interessante porque, cá está, eu não tive vergonha de pedir uma coisa que seria impossível, porque só mulheres é que lá entravam, porque é que elas me iam deixar entrar? E elas, com um grande coração, disseram, não, pode vir para cá estudar. E eu ia para a sala de estudo, com tudo meninas, e eu acho que as pessoas às vezes não querem pedir ajuda. Eu nunca tive problemas em pedir ajuda quando precisei de ajuda. Também nunca teve problemas em dizer que a sua família que não era uma família de posse e que era uma família com uma vida simples. Em todo caso, uma vida simples, mas intelectualmente sofisticada. O seu pai foi o fundador do Diário do Alentejo, não foi? No princípio dos anos 70, antes disso, havia uma revista que se chamava o Alentejo Ilustrado, em que o meu pai já participava, e depois lança com um grupo de intelectuais o Diário do Alentejo. E lembro-me de ir desde miúdo ver como é que se fazia um jornal, como é que se construía na altura com o chumbo, os chumbos que faziam os jornais. O meu avô trabalhava na máquina do chumbo, ou seja, que ele tinha umas máquinas que faziam as pecinhas de chumbo. E, portanto, conheço, às vezes digo a certos jornalistas mais jovens que sei mais sobre como é que se fazia um jornal na altura do que agora, que são os computadores e tudo é digital. Mas eu acho que sempre tive orgulho, de certa forma, da minha família ser uma família simples, mas com princípios de vida, de trabalho muito fortes, e sobretudo da oportunidade que na altura, no país em que vivíamos, mesmo com todas as dificuldades, o elevador social para alguém como eu, que vinha do Alentejo, que vinha para um quarto em Lisboa, era parte e funcionava de certa forma, e hoje tenho um certo receio que ele já não funcione. E talvez o meu envolvimento na política tenha também muito a ver com essa área
de tentar recompor um elevador social que existiu em Portugal para um momento em que eu acho que esse elevador social já não está a funcionar, que hoje a pessoa jovem que vem do Alentejo ou que vem do Norte ou que vem dos Açores ou da Madeira já não tem a mesma capacidade e a mesma possibilidade que talvez tivesse naquela altura, mesmo o país sendo muito mais pobre. E isso é talvez uma das razões fortes da minha candidatura a Lisboa, é tentar que Lisboa tenha esse lado social e que possa realmente ajudar aqueles que vêm para Lisboa, porque Lisboa são os que cá estão, mas também são aqueles que ambicionam cá estar, muitos jovens com imenso talento, com imenso valor e que muitas vezes não têm a possibilidade ou o dinheiro de estar em Lisboa e nós temos que ajudá-los. Carlos, já falámos do seu pai e o que é que sente que deve à sua mãe? Não, o que eu sinto que devo à minha mãe é a estabilidade familiar. É uma mulher que sempre manteve tudo estável, não é? E sem ela nada teria funcionado. A estabilidade da casa, da maneira como meu pai, que era um jornalista que uns dias saía às 8 da manhã, depois chegava às 3 da manhã e tinha uma vida muito mais desequilibrada até pela natureza da profissão e naqueles anos tão acesos da política. A minha mãe era o pilar que nós tínhamos e que ainda temos, não é? Mesmo ainda hoje, a minha irmã, que é mais velha, que tem mais 6 anos do que eu e que tem passado por algumas doenças graves, o pilar é sempre telefonar à nossa mãe, estar e ela responde-nos sempre com muita calma, não é? Mesmo quando há uma doença, nós sabemos que a voz dela nos acalma e que ela é uma mulher calma. Acho que é a maior diferença. Isso para mim foi sempre um pilar essencial da minha vida. E é uma pessoa que tem certamente uma grande pedagogia, porque a vida dela foi feita a lidar com crianças, criou um infantário. A minha mãe começa por ser costureira, logo de muito nova, porque os pais não tinham condições para que ela fosse estudar, e depois, nos anos também 70 ou ali perto dos anos 80, abriu um primeiro infantário e ela dedicou-se o resto da vida às crianças, e as crianças adoravam-na. Ainda há hoje que são adultos, muitos deles, que se lembram daquela calma dela, da maneira como ela os tratava. E portanto a minha mãe foi sempre isso, é uma pessoa muito, muito importante para mim. Todos os dias lhe tento telefonar quando precisa, assim, num momento de mais calma, até porque como ela vive em Beja, fora de todo este mundo, é sempre um bom conselho. O que a sua mãe achou quando disse que ia sair da Gulbenkian pelo seu pé e ia candidatar-se a Lisboa? Achou que eu não estava bem da cabeça, mas disse-me que eu deveria seguir aquilo que era o que eu queria, a minha paixão, e se eu achava que realmente conseguia mudar algo, que estava na idade certa para o fazer e que deveria ir para aquilo que me apaixonava, no sentido de mudar as coisas. Mas disse-me que a decisão racional não era de certeza. Não seria uma decisão racional. Expliquei-lhe um bocadinho o propósito, que é de facto o propósito daquilo que estou a fazer, que é olhar de certa forma para os meus filhos e pensar que cidade é que eles vão ter, que país é que eles vão ter daqui a 10 anos. E que eu não diga, ou não olhe para trás e diga, eu não tentei mudar as coisas. Não sou super-homem, nem sou melhor nem pior do que os outros, sou igual às outras pessoas, mas tenho uma força interior grande para tentar mudar as coisas num sistema que está de certa forma estagnado e em que os nossos filhos, aliás em qualquer estrato social, olham para o futuro deles como um futuro estagnado e pensam como é que vão sair de Portugal e como é que vão estudar para fora, porque acham que está estagnado, e eu acho que temos todos o dever, na nossa geração, de participar exatamente para dizer não, vamos tentar mudar, vamos mudar esse futuro dos filhos. E isso foi para mim o maior propósito, foi pensar, depois de ter estado tantos anos fora, porque eu já vivi muitos anos fora, o que é que Lisboa não tinha, que as outras cidades, muitas delas, têm. E eu acho que não tem esse futuro, não inspira esse futuro. E foi importante para mim na decisão que tomei. Dessas cidades onde morou,
podemos ir assim cidade por cidade e ver o que é que existe nesta cidade, que não existe, o que é que gostava de trazer, uma vez que hoje em dia não é preciso inventar a roda. Acho que esta partilha de conhecimento, este sistema de vasos comunicantes que é o mundo inteiro e sobretudo as grandes cidades, podemos ir cidade por cidade? Então, qual foi a cidade, de todas as cidades onde morou, qual é aquela que mais o marcou e aquela onde sentiu essa vibração de acordar de manhã e saber que tudo era possível? As cidades que mais me inspiram e as cidades em que eu vivi que mais me inspiraram para trazer também esta mudança a Lisboa são cidades como Paris ou como Londres, como de certa forma Boston, nos Estados Unidos, em que também vivi, que são cidades que trazem de certa forma às pessoas, que lhes abrem as possibilidades, em que as pessoas sabem que são cidades que têm oportunidades, em que a juventude levanta-se de manhã e sabe que em Boston tem as melhores universidades, que tem as melhores propostas de emprego, que tem a capacidade de mudar ficando na própria cidade. E isso acontece nessas grandes cidades, que são cidades que têm, para mim, e por isso é tão importante esta junção da cultura com a ciência, são cidades que estão muito à volta no investimento da cultura e da ciência, da inovação e da tecnologia, porque isso é aquilo que nos faz realmente vibrar. Os seres humanos são seres de emoções, de histórias, e a história da tecnologia com a história da ciência, aliada à cultura, são muito potentes, de certa forma. E Lisboa não tem isso, não tem essa capacidade, não tem essa envergadura, ou seja, obviamente que temos ciência, obviamente que temos cultura, temos muita, mas não temos a cultura e a ciência no cruzamento daquilo que eu chamo o potencial da inovação e o potencial de fazer diferente, e essas cidades têm isso. E depois, urbanisticamente, são diferentes também de Lisboa, têm muito o conceito de bairro, de pequeno bairro, em que tudo se faz no bairro, mesmo em Nova Iorque. É uma cidade que tem esse conceito do bairro. Paris tem o conceito do bairro, e dentro do bairro tudo é pequeno e fora do bairro tudo é grande, não é? E essa mistura, o ser humano precisa de certa forma de algo binário, precisa de ter um bairro que pareça pequeno, que tenha dimensão humana, mas depois também precisa dessa tal ciência, dessa tal cultura para ser grande, não é? Para sentir que está a mudar o mundo. E essas cidades, eu vivi, comecei por viver muito jovem em Paris, depois vivi nos Estados Unidos, em Boston, vivi em Nova Iorque ainda um pouco, depois em Londres, Paris e em Bruxelas. E foi isso que essas cidades, de certa forma, todas elas, de uma maneira ou outra, me trouxeram, e que fazia parte daquilo que eu acho que falta em Lisboa, porque Lisboa tem tudo tão bom, ou seja, é uma cidade tão bonita, com uma luz única que não existe noutra parte do mundo, com um pôr do sol no mar que não existe em outra parte do mundo, mas ao mesmo tempo a pessoa fala com as pessoas. Eu acho que o choque, muitas vezes, de um imigrante como eu fui, voltar é dizer, mas o que é que se passa, não é? Esta cidade podia ter tudo, e daí eu ter dito sempre que Lisboa pode ser muito mais do que imaginam, não é? E eu acho que é isso, é esse desafio que eu quero deixar às pessoas, que é, vamos imaginar Lisboa, vamos imaginar uma nova maneira de entusiasmar as pessoas e os jovens para mudar a cidade e para mudar o país, de certa forma. Qual foi, quando chegou a Paris, que foi a sua primeira saída de Portugal para morar fora, tinha... Tinha 22, deveria ter, portanto eu fui para o técnico com 18 anos, isto passa o meu quarto, quinto ano, portanto teria 22 anos. Chegou a Paris com 22 anos e o que é que mais o emocionou, o que é que mais o contagiou numa cidade nessa altura, o que é que havia lá que não havia cá, e o que é que sente que continua a haver lá e que não há cá? Em concreto, já falou... Aquilo que sinto que existe, por exemplo, numa cidade como Paris e que não existe em Lisboa, aliás, o Celestine dizia que Paris era a única cidade no mundo em que as pessoas faziam fila para ir aos museus, faziam fila nas livrarias, faziam fila para ir ao cinema, não é? E essa Paris, a cidade da cultura, não é? Mas a cultura com
com as pessoas, ou seja, a pessoa entra num museu em Paris e o museu está construído à volta das pessoas e essa procura das pessoas em relação à cultura espantou-me, deixou-me sempre de boca aberta, não é? O que é que se passava naquela cidade que a pessoa lia, havia uma revista que se comprava sempre que era o Periscope, e o Periscope é onde a pessoa ia ver os museus, o que é que estava a acontecer, e as pessoas falavam entre elas durante a semana de qual era a exposição que tínhamos que ver, que não se podia falhar, e havia todo esse lado de Paris que é de uma vibração incrível, e por isso tenho sempre esta ideia que o investimento em cultura é um investimento nessa vibração da cidade e das pessoas estarem a vibrar no dia-a-dia, e isso em Paris é único. Quer dizer, acho que aí bate todas as outras cidades em que eu vivi, porque as pessoas estão lá, eu costumava dizer, eu passava pelo Pompidou e de repente estavam pessoas a fazer fila para ir ver cinema alternativo do sul da Grécia, não é? E a pessoa dizia, há um mercado cultural incrível, porque, aliás, a pessoa em Paris, eu costumava dizer, a pessoa sentava-se num café, entrava o Paulo Branco e toda a gente sabe quem é o Paulo Branco. E na altura, se calhar em Portugal, as pessoas, ele podia estar a passear na rua e já não o conheciam, não é? E Paris é essa abertura à cultura dos outros, a abertura ao mundo que eu adoro, e ainda hoje, quando vou a Paris, sinto essa energia que a cidade tem, que é extraordinária. Foi em Paris que se apaixonou pela sua mulher. Exatamente. E depois encontro em Paris, isto era passos em 1997, e encontro a minha mulher, que também estava a preparar para ir para uma universidade nos Estados Unidos. Conhecemos em 97 e depois em 98 fomos os dois para os Estados Unidos. E, portanto, isso foi outro grande passo da minha vida. Foi ir da Europa para os Estados Unidos. E aí o choque foi que... Primeiro, sentir-me muito europeu. E daí dizer sempre que sou muito europeu. E isso encontra-se quando saímos da Europa. Não é? De repente sentimos que somos diferentes e que esse sentimento de identidade não é só ser português, não é ser só lisboeta, é ser europeu. E esse sentimento é fortíssimo. Costumo dizer, os europeus deviam todos ir fazer um estágio fora da Europa para sentir o que é que são europeus. E ser europeu é, de certa forma, termos primeiro uma preocupação em relação aos outros e ao bem-estar dos outros muito diferente de outras partes do mundo. Cada sociedade é diferente. O europeu preocupa-se muito pelo outro, pelo bem-estar do outro. E isso é algo que nos une e que às vezes não reconhecemos. O europeu, de certa forma, tem um olhar sobre a história também muito diferente. Nós olhamos muito para a nossa história e isso também nos diferencia dos outros. Mas temos sobretudo esse sentimento de igualdade, de solidariedade que eu penso que é muito forte. Por outro lado, foram os Estados Unidos que me deram a grande oportunidade da minha vida, porque na altura nenhuma escola na Europa, eu queria fazer um mestrado em administração de empresas e ninguém me emprestava dinheiro, eu não tinha dinheiro, as escolas americanas e as escolas europeias daquele nível são muito caras e no fundo é nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, que tenho um telefonema que mudou a minha vida, em que há uma pessoa que diz: ouça, nunca ninguém foi aceito nesta universidade que não pudesse vir para esta universidade. Portanto, a única coisa que lhe peço é que apanhe um avião para Boston e quando chegar a Boston, e eu lembro-me de dizer, mas como é que vão resolver? Isso custa $100 mil. $100 mil no ano 2000, no ano 98, era muito dinheiro, ainda hoje é muito dinheiro, estamos a falar de 100 mil euros naquela altura. E eles diziam, não, aqui em Harvard, quem é aceito em Harvard vem para Harvard, portanto nós vamos resolver e venha. E quando cheguei tinha uma bolsa de 20 mil euros, tinha um empréstimo que eles tinham arranjado e esse sonho americano ainda existe, não é? Ainda os Estados Unidos, eu tenho imenso respeito pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos nessa altura, se eu não tivesse feito naquela universidade, se não tivesse passado por lá, a minha vida teria sido muito diferente. E na Europa isso não existia. Essa solidariedade e essa capacidade de dizer não vai ficar para trás, nós vamos ajudá-lo, se foi aceito numa universidade desta qualidade, nós vamos realmente ajudá-lo. E isso foi os Estados Unidos, não foi a Europa. Mas aí é meritocracia em todo o seu esplendor. Os Estados Unidos têm
essa capacidade extraordinária que na Europa ainda está a ser construída, de certa forma. Eu nem sabia o que era a Universidade de Harvard quando me candidatei e na altura tinha assim uma ideia quase de ir para a universidade como se fosse um filme americano. E no fundo é a minha mulher, não é? A única, que ainda éramos namorados e me disse, não, tens que concorrer, tens o potencial, tens que concorrer para a Harvard. E eu concorri, mas sabendo que se fosse aceito não conseguia pagar e, portanto, como é que isso ia ser feito e como é que eu ia conseguir. E não conhecia, obviamente, ninguém, não tinha referências do trabalho onde estava, tinha referências de ter sido alguém que saiu de Portugal, que lutei pela vida. E quando fui à entrevista, portanto, aquilo tem um processo de entrevistas, e que contei a minha história, senti que nos Estados Unidos essa história era valorizada, ou seja, os Estados Unidos é realmente um país que valoriza quem lutou por essa meritocracia, ou que é um exemplo para os outros de ter nascido em Beja e depois ter. Mas é interessante porque quando fui aceite, muito à americana, telefonaram para o Liceu de Beja para saber se eram aquelas mesmas minhas notas, não é? Eles confiam, mas confirmam. E depois fui aceite, portanto tenho esta conversa extraordinária de que me emprestam desde o primeiro dia $100.000 para eu ir para a universidade, sem qualquer garantia que eu voltasse a pagar aquele dinheiro, porque eles não me conheciam, só sabiam que tinham a garantia que eu estava, que era um bom aluno, que ia para lá, que ia para estudar e para conseguir. E foi assim, e portanto cheguei a uma universidade em que estão pessoas de todo o mundo, em que conheci as pessoas mais interessantes da minha vida, desde a speechwriter, portanto aquela que escrevia os discursos de Kofi Annan, que era uma grega, que era a minha coleguinha de carteira, até ao meu outro colega de carteira, que é o Stefan Bancel, que é hoje o homem que criou a vacina da Moderna, portanto, que conheci quando tínhamos os dois 20 e poucos anos. Ele era um jovem de Marselha que também sonhava, de certa forma, mudar um pouco o mundo, e realmente mudou muito mais do que todos nós, com a vacina, com a invenção da vacina, e que naquela altura nunca imaginaria que seria ele que nos ia salvar no meio desta pandemia. E portanto, aí criei realmente a noção de que a diversidade, a inclusão, as pessoas diferentes são o maior ativo que uma sociedade pode ter, e é isso que diferencia a sociedade, de certa forma, americana, e nas universidades americanas, é essa abertura ao mundo, de tentar ir buscar os melhores talentos do mundo através da meritocracia, quer dizer, tipo, nunca é totalmente meritocrático, quer dizer, ninguém se inscreve em Harvard a pensar que tem um empurrãozinho ou que tem uma ajudazinha, portanto, isso não existe. O sistema é claro, as regras são claras, e tentam aceitar os melhores, e portanto foi realmente a experiência mais transformadora da minha vida. Ou seja, a Harvard é que fez a diferença depois em tudo para a frente, o Harvard, os ecos de Harvard, tudo que aprendeu, toda essa diversidade, mas também todas as matérias que estudou, é que lhe deram assim também o endurance e a capacidade depois de ser comissário europeu no maior programa de todos, não é? Em que geriu um orçamento de 80 mil milhões de euros. É verdade, não, e depois a vida, o que aquelas universidades têm é a pessoa conhece realmente pessoas que, pelo seu mérito, vão mudando o mundo. E aconteceu-me que, portanto, imagina, em 1998, tenho como professor em Harvard o homem que inventa o conceito, basicamente hoje que se fala da inovação aberta, o Open Innovation, não é? Que é um conceito hoje muito importante da inovação, porque a inovação ela é feita da diversidade, ela não é feita só nas empresas ou nas instituições, ela vem de fora, daí a noção de abertura, não é? E quando eu fui para a Comissão Europeia, telefonei-lhe a pedir ajuda, não é? Disse, olha, eu vou cá está a minha ideia, sempre pedir ajuda, e telefonei ele chama-se Henry Chesbrough, é o pai da inovação aberta, e portanto eu vou para ser comissário da inovação e peço àquele que é no fundo o pai do conceito para me ajudar. E escrevemos um artigo depois em conjunto, um artigo científico sobre o tema, e eu lembrava-me muito bem dele,
porque ele era extremamente americano e eu vinha de Portugal, já vinha de França, mas vinha de uma cultura muito europeia, muito hierárquica e nunca mais me esqueço de estar na aula e no fim da aula chamar-lhe professor, não é? Com alguma deferência, e ele virar-se para mim, e ainda ele lembra-se bem desta história, e dizer, não, chame-me Henry porque você está a pagar $100.000, você é o meu cliente, e aquela noção americana de que o professor está ali para servir o aluno, não é? E não o aluno para servir o professor, não é? Portanto, o aluno ao centro, e depois ele ajudou-me imenso, e a minha vida tem sido feita desses encontros, como o Carlo Ratti, que conheci também quando tinha 20 anos e que é um dos maiores pensadores das cidades hoje, e eu acho que é isso, a vida é feita em rede, é feita entre ajuda das pessoas, e eu acho que é importante também transmitir isso para a sociedade, que não conseguimos fazer nada sozinho, não é? Que sozinhos não vamos a lado nenhum. Nunca teve medo dessa responsabilidade quando confiam o maior programa de inovação e ciência com um orçamento brutal, não tem medo, não tem medo de não ser capaz, não tem medo porque pede ajuda, é isso? Não, sim, nunca, sempre que me desafiaram para algo de grande responsabilidade, primeiro, não tenho medo de pedir ajuda, de me rodear de pessoas melhores do que eu, de certa forma, ou tentar me rodear de pessoas de grande competência, sem ter medo dessa competência dos outros. E, por outro lado, sou um bocadinho como um piloto de avião, não é? Acreditei sempre que se tiver um quadro de objetivos e que vou fazendo o checklist desses objetivos sem sair do rumo e sem ter distrações, 99,99% das vezes conseguimos aterrar o avião, não é? E eu acho que às vezes o que falta em Portugal no mundo político é exatamente ter essa capacidade de gerir com o objetivo e sem se distrair. E que, no fundo, nada é... eu, na Comissão Europeia, o orçamento era 10 vezes o orçamento da cidade de Lisboa, são 10 mil milhões por ano, portanto, que é uma montante extraordinária. Com esse objetivo, com as pessoas à volta e dando às pessoas eu diria, o poder de tomarem decisões, o poder de fazerem erros quando os têm que fazer, e sendo nós a assumir esses erros por elas, chegamos quase sempre a bom porto. Sempre a bom porto. E não nos podemos distrair. O medo está lá, ou seja, todos nós temos medo de muitas coisas na vida, não é? Isso é normal, mas o medo não nos pode afetar. Ou seja, em vez de tentarem chutar, paralisar, parar, tudo isso, acho que a questão é como é que nós vivemos com a nossa vida, as limitações que temos, o medo que podemos ter ou não de determinada situação, mas que isso não nos afete naquilo que é o dia-a-dia do que fazemos. Não traga uma paralisia. É, exatamente. E essa paralisia pelo medo é terrível. E, portanto, um líder, no fundo, é alguém que consegue, de certa forma, retirar esse medo do dia-a-dia das pessoas que têm ao lado, dizer-lhes que não tenham medo, porque se acontecer alguma coisa é ele que toma essa dor e não os outros, lhes dar essa confiança. Um grande presidente de Harvard dizia sempre que 85% da vida é autoconfiança. E eu acho que é verdade, não é sabedoria, não é o saber mais do que os outros ou ser melhor do que os outros, é ter essa autoconfiança que vamos conseguir e que vamos para a frente e ter essa confiança positiva, mas realista. Ou seja, depois aqui a doutrina divide-se, mas eu acho que é ter a autoconfiança de que todos somos capazes. Eu acho que de todas as pessoas que trabalhei, que geri na vida, todos somos capazes de tudo. O ser humano é bom se for bem dirigido, se for bem motivado. O que acha que é a sua marca? O que era a sua marca em Harvard? Eu acho que sou uma pessoa que gosto muito de pessoas e, de certa forma, penso que as pessoas em geral também gostam de mim, não é? Porque eu gosto delas, portanto é muito raro, e eu acho que a minha marca era
talvez essa das pessoas de conseguir, estar com pessoas muito diferentes ao mesmo tempo, de juntar pessoas muito diferentes, que eu dava-me com o grupo dos franceses, como dava com o grupo dos espanhóis, como o grupo dos indianos, que eram também um grupo extraordinário, que dava-me com muitos grupos e conseguia juntá-los, não é? E, portanto, havia um bocadinho aquela capacidade de juntar pessoas muito diferentes e ver o que é que isso dá. E gostava muito de fazer isso. Tinha grupos de estudo em que juntava pessoas muito diferentes. Aquilo ao princípio era muito difícil, mas depois tinha resultados muito melhores. Mas as pessoas resistiam imenso, porque as pessoas francesas queriam estar só com os franceses, os espanhóis com os espanhóis. Bom, os portugueses éramos muito poucos, portanto não valia a pena estarmos sozinhos. Mas a minha marca talvez seja de juntar pessoas e boas pessoas. Acho que essa tem sido a minha marca desde sempre, de juntar boas pessoas à minha volta e de com essas pessoas de atingir resultados. Foi o que aconteceu na Comissão Europeia? Sim, eu acho que foi o que aconteceu na Comissão Europeia. Acho que aconteceu também durante a governação e a dificuldade que passámos com a Troika. Foi conseguir juntar boas equipas, equipas que não se distraiam com o ruído, que tenham objetivos muito concretos e que, se não os atingirem, construímos outros objetivos, vamos para a frente, mas não paramos, não é? Acho que as pessoas que trabalham à minha volta sentem-se, como se diz agora, empoderadas, não se sentem... é interessante porque há muitos líderes políticos que as pessoas, de certa forma, não é terem medo, mas porque os líderes políticos vivem muito numa visibilidade televisiva, podem criar algum distanciamento. E eu acho que não crio esse distanciamento, acho que isso é importante. Acho que não criou esse distanciamento, que é muito mau para gerir equipas. Quando esteve no governo, o primeiro-ministro era Pedro Passos Coelho. O que é que foi muito difícil? Foram anos muito difíceis, foram decisões muito... Teve que se cortar rente, muita coisa. E, o que é que, nesses anos, o que é que sente que aprendeu sobre política e sobre si próprio na política? Nos anos mais difíceis da Troika, eu aprendi tanto, não é? Aprendi sobre mim, aprendi sobre política, aprendi sobre gestão, porque aqueles anos correspondiam em anos oficiais a muito mais do que aqueles que foram, porque cada dia era muito comprido e tinha muito trabalho. Olha, percebi primeiro como gerir equipas de diferentes países, não é? Havia muitos choques culturais entre as equipas dos ministérios e as equipas que eram equipas que vinham com pessoas desde a Estónia, a Itália, a França, e portanto era no fundo aprender o que é que às vezes desentendimentos ou pequenas coisas culturais podem prejudicar numa negociação e como é que nós não deixamos que isso aconteça, não é? Na própria maneira como as pessoas se cumprimentam, as coisas que dizem, há culturas que a pessoa tem que ter algum cuidado com o que diz e como que diz, como é que essa cultura vai entender um não ou um sim, não é? Por exemplo, o português nunca diz um não total, diz um sim, mas, e depois está a falar com o holandês e o holandês não percebe, porque o holandês diz, bom, se ele disse que sim, é sim, não é? E como é que eu explicava a esse holandês que aquela pessoa, no fundo, não tinha dito um sim, tinha dito um não, mas de uma maneira diferente. E, portanto, aprendi muito sobre interculturalidade e sobre gerir pessoas de vários países ao mesmo tempo, e isso foi muito importante para mim. Depois aprendi sobre as más notícias. Acho que as más notícias devem ser dadas sempre, antes de tudo, e não devemos esperar absolutamente nada para dar más notícias. Devemos dar as más notícias logo, explicar às pessoas as más notícias e não deixar atrasar a má notícia, porque isso só inflaciona o problema. Ou seja, cada dia que a pessoa não enfrenta o problema e que não o diz, o problema normalmente é exponencial. Portanto, ele no dia a seguir ele é 10 vezes maior, no outro dia é 30 vezes maior. E, portanto, aprendi a gerir essas expectativas e dizer logo
à cabeça com diplomacia, com simpatia, mas não deixar que os problemas cresçam. Acho que isso é terrível, e em política há muito isso, porque os políticos não querem dizer que não querem chocar as pessoas e, portanto, vão deixando as coisas andar, e eu acho que isso é o pior. Não se pode deixar nada andar. Depois aprendi que a comunicação é muito importante, e que na altura não fizemos uma boa comunicação de muito daquilo que estávamos a fazer, e que essa comunicação na política é importantíssima, porque a pessoa pode estar a fazer o bem, pode estar a fazer o que deve fazer, pode estar a fazer aquilo que é imperativo, mas se não comunicar as más notícias, se não comunicar aquilo que está a acontecer, porque é que está a fazer imediatamente, isso pode ter efeitos dramáticos na sociedade, e acho que na altura não soubemos comunicar da melhor maneira. Agora, tudo isto é muito fácil de dizer, não é? Quando a pessoa está naquele momento, nas trincheiras, num stress brutal, tudo isso agora é fácil dizer, mas devemos ter feito isto e aquilo. Mas aprendi muito sobre tudo isto, sobre as pessoas, sobre a gestão, sobre a vida. Foram anos incríveis, que ainda acho que se vai escrever muito e trabalhar muito no futuro, na história. O que é que lhe tirava o sono e o que é que lhe continua a tirar o sono, em termos políticos e desta gestão de eficácia e de pôr as pessoas no centro? O que é que me tirava o sono? Havia o Jack Welch costumava dizer que era, perguntaram-lhe o que é que fazia acordar à noite, e ele dizia, não, eu durmo como um bebê, acordo todas as horas e choro, não é? Havia assim, acho que é um bocadinho isso. Não, o que é que me faz, ou o que é que me tira, eu acho que me tira o sono, ver que na política não se faz o óbvio, ou seja, para se manter o sistema, muitas vezes, tomam-se decisões que não são racionais e que as pessoas não percebem, porque exatamente elas não são fazer o óbvio, e isso afasta as pessoas, que as pessoas dizem, mas porque é que aquela decisão foi tomada? E depois a decisão até tem uma lógica política, mas ela não tem uma lógica para a vida das pessoas, e as pessoas dizem, mas porque é que não tomaram aquela decisão? E aquilo tem uma lógica, mas não é a lógica da vida das pessoas. Eu acho que me tira o sono ver que ainda se faz muito disso, e sobretudo em Portugal, que se tomam decisões que não são decisões que mudam a vida das pessoas, porque há sempre um impedimento, não é? Costumava dizer que na Comissão Europeia, quando se queria tomar uma decisão realmente importante, diziam, isso não é possível por causa dos tratados. E eu dizia, mas os tratados europeus são o que são. A vida das pessoas é o que é. Se nós não tomarmos esta decisão, a vida das pessoas não muda. E, portanto, a política é feita de condicionalismos que fazem com que o incentivo para muitos políticos é não tomar realmente nenhuma decisão. Porque se não tomarem nenhuma decisão, não têm chatices, não vão contra nada, não vão contra ninguém. Portanto, o difícil em política é tomar decisões, e decisões que sejam óbvias para as pessoas. E eu sempre estive disposto a tomar esse risco. Mesmo que pessoalmente depois tenha, obviamente, implicações, mas sempre a tomar o risco de tomar decisões baseadas não no quais os condicionalismos políticos, mas qual é o efeito daquilo para as pessoas, o que é que podemos fazer. E daí eu acho que o poder local é talvez o poder mais interessante, é talvez o nível de poder mais interessante, porque a pessoa pode realmente tomar decisões que mudam a vida das pessoas no seu dia-a-dia, que muitas vezes no poder nacional ou supranacional não existem, não é? E é por isso que fala tanto num Estado Social, criar um Estado Social local em Lisboa. Falo muito num Estado Social local, porque penso que hoje em dia os países já não têm um verdadeiro Estado Social nacional, porque enfraqueceu, porque os países têm muito mais dificuldades em manter esse Estado Social, e, portanto, as grandes cidades vão ter que ter também um complemento a esse Estado Social nacional, a que eu chamei o Estado Social local. E com o meu pragmatismo, penso que é importante, no caso dos lisboetas, ou seja, quando vemos o número de lisboetas que não têm médico de família, nós não podemos viver numa redoma política ou ideológica e dizer, não, agora o que temos que fazer é encontrar um médico de família. Não, mas essas pessoas estão numa dificuldade, portanto, eu tenho que lhes arranjar uma solução intermediária, que é um seguro de saúde para aqueles que não podem,
porque senão eles vão ou morrer ou vão ter um problema sério de saúde, porque estamos a tentar resolver nacionalmente um problema que há 10 anos que eu ouço falar que é que não há médicos de família suficientes ou que não há tratamentos suficientes. Portanto, temos que ter aqui, ou seja, acho que é impossível, cá está, de fazer o óbvio, não é? E fazer o óbvio é encontrar soluções. E, portanto, essas soluções não são encontradas a nível nacional, têm que ser encontradas em nível local. E é isso também que o fez dar o passo para e sair da Gulbenkian, de uma fundação em que, no fundo, tinha uma situação também estratégica, também era um posto avançado, não só de observação como de ação, e sai pelo seu pé, não é? E põe-se disponível para ser escrutinado, para ser votado, para estar neste tempo, que é um tempo exigente, sempre o tempo dos candidatos, da campanha. É essa a demanda interior? Custou-me imenso sair da Gulbenkian, porque a Gulbenkian é uma instituição extraordinária, mas, na verdade, achei que era o momento de tentar fazer alguma coisa pela cidade e que estes momentos são únicos também, mas gostei imenso de estar na Gulbenkian e a Gulbenkian trouxe-me muito também esse papel de ligar a cultura à ciência e de ligar também a cultura ao lado social. Os programas da Gulbenkian hoje, em termos de cultura, a ligação dessa cultura aos mais idosos, às pessoas que estão em situação de sem-abrigo, às pessoas que estão nas prisões. Um dos projetos mais interessantes que eu liderei na Gulbenkian é um projeto chamado Parties, em que um dos projetos que mais me comoveu é a ópera na prisão, não é? Levar muitas das pessoas que estão nas prisões hoje a participar numa ópera ou num teatro. E tudo isso me despertou também, ou seja, a Gulbenkian ajudou-me a despertar esse interesse dessa ligação à parte social. Mas foi obviamente uma decisão difícil, por ter uma situação estável, por estar na Gulbenkian, por ser uma instituição que eu adoro, mas pensei que era mais importante para o nosso futuro, num momento em que em Portugal eu acho que é necessária uma alternância, em que o poder instituído do mesmo partido a nível nacional e a nível local está demasiadamente ancorado, que é necessário uma alternativa. E que eu, de certa forma, podia ser aquele que representa essa alternativa para Lisboa e para os lisboetas, levou-me a dar esse passo com imensa convicção e com imensa alegria, mas obviamente na vida, ou seja, se nós tomássemos as decisões apenas quando elas nos convêm, quando no fundo não estaria num sítio tão bom como a Gulbenkian e que depois tomava a decisão, isso também não era nada, não é? As decisões importantes são quando são difíceis, quando elas são extremamente difíceis. E esta foi a decisão mais difícil da minha vida, e por isso a faço com tanta convicção e com tanta também alegria e capacidade de me dedicar a esta causa, porque deixei tudo para esta causa. Portanto, isso, nesse aspecto, acho que os lisboetas podem ter a certeza daquilo que me vai na alma, porque só pode ser Lisboa, não é? Porque deixar tudo o que tinha, se não fosse com uma convicção que ia fazer e mudar e fazer melhor, realmente não valia a pena, seria um louco, não é? Que acho que não sou. E ele perguntou uma coisa que tinha a ver com, não tem medo, quem como o Carlos geriu um orçamento de 80 mil milhões de euros, não tem medo de fazer contas para gerir o orçamento da Câmara de Lisboa? Não, de todo. Primeiro, o orçamento da Câmara de Lisboa é um orçamento robusto, é uma Câmara que tem um orçamento de 1.000 milhões de euros, portanto é um valor muito consequente. Não, portanto, portanto, eu geria na Comissão Europeia em 7 anos 80 mil milhões, o que dava mais ou menos 10 mil milhões por ano, grosso modo 10, 11 mil milhões por ano. A Câmara de Lisboa é 10 vezes menos, são 1.000 milhões basicamente por ano de orçamento da Câmara de Lisboa, que é um orçamento consequente, mas que obviamente é um orçamento muito mais pequeno do que aquilo que eu fazia na Comissão Europeia. Mas a Comissão Europeia ajudou-me imenso a perceber como é que orçamentos desse volume muito grande devem ser geridos. E eles devem ser geridos primeiro com muito pouca interferência política nas decisões,
devem respeitar princípios e regras muito claros. O maior problema hoje da corrupção são as regras pouco claras. As regras pouco claras induzem e, de certa forma, são incentivos negativos e podem levar à corrupção. E ter sistemas que sejam claros como a água, transparentes, em que possamos ter, por exemplo, algo que hoje não temos na Câmara de Lisboa, que são sistemas de queixa, em que as pessoas que fazem a queixa se sentem protegidas quando algo está mal, e, portanto, as pessoas devem ter essa liberdade, aquilo que em inglês se chama um whistleblower, não é? Aquele que faz a queixa, porque tem provas para fazer a queixa, mas não se vai sentir ameaçado por fazer a queixa. Como é que os códigos hoje, eu diria, de boa conduta, devem ser feitos no mundo digital, no mundo em que as pessoas muitas vezes têm determinadas atividades, onde é que estão os conflitos de interesse. E, portanto, se nós tivermos isso tudo muito direitinho, como é o caso da Comissão Europeia, os problemas desaparecem, de certa forma. E eu penso que isso é importante, essa clareza, essa transparência na gestão camarária deve ser total. E isso é uma das prioridades para mim, desde o primeiro dia, vai ser clarificar todas essas regras, torná-las menos políticas, mais técnicas e mais meritocráticas também, em termos dos financiamentos que são dados pela Câmara Municipal. Carlos, há quem diga a ética para mim é uma linha reta. A ética para si é uma linha reta, sem desvios, sem curvas, A ética é uma linha reta. A ética é uma linha inultrapassável, mas a ética também tem algo de cultural, não é? E eu vivi isso nos vários países e na maneira como é que essa ética é encarada pelas diferentes culturas europeias, por exemplo, mas ela é uma linha, para mim, inultrapassável. Agora, ela é também o produto da própria sociedade, da maneira como a sociedade encara a ética, mas para mim é daqueles princípios, ou seja, por exemplo, a ética, e tivemos o caso em Lisboa dos dados foram enviados a uma embaixada estrangeira. Para mim isso está no limite, está nesse limite que eu nunca ultrapassaria, que é a ética da dignidade humana, a ética em relação às pessoas, e portanto eu não sei se ela é uma linha reta, porque em cada cultura ela tem desvios, mas ela é uma linha que nós nunca devemos deixar ultrapassar para o outro lado, ou seja, todas as decisões que tomo na vida, elas têm como base valores muito fortes, que são nossos, que são europeus, e que alguns que para mim são inultrapassáveis, no sentido de não, a ética para mim é isso mesmo, é algo que é tão profundo que nunca me passaria sequer pela cabeça tomar uma decisão que fosse fora desse conceito de ética que me é tão profundo que é quase difícil de explicar, não é? Da dedicação aos outros, do trabalho e do serviço que tenho feito sempre em relação aos outros, do bem comum, não é? E eu acho que a ética, de certa forma, quando eu falo nas regras claras em relação à corrupção, em relação à transparência, a ética também há incentivos sociais a essa própria ética, não é? Que é que as regras sejam claras, que tudo seja transparente e que as pessoas percebam que através dessa transparência os princípios básicos e éticos são respeitados. Carlos, toda a sua vida construiu uma imagem de marca que é uma imagem de pessoa reta, íntegro, reto, transparente, pragmático, realista, construtivo, que gere esses milhões, mas também gere a confiança que dá às suas equipas. Como é que trabalha isso? Quais são os valores sobre os quais trabalha? Como é que aprofunda? Agora, assim, uma parte assim mais pessoal, onde é que vai, onde é que se alimenta? Tanto quanto sei, não é crente, ou pelo menos não terá uma crença em nenhuma religião, mas gostava de saber onde é que vai buscar a sua confiança, a confiança que dá aos outros, ou projeta nos outros, e essa integridade e tudo isso que o constitui e que é fundamental e que é fundante em si. Onde é que eu vou buscar tudo aquilo que é a base do meu comportamento, da minha vida, da minha ética, da minha integridade, de certa forma a minha família, não é? E ao histórico
daquilo que foi a minha vida, não é? Ir buscar... é difícil de explicar e por isso é tão importante, no fundo, hoje transmitir esses valores aos nossos filhos, não é? Porque era muito mais fácil transmitir algo que fosse dos livros, mas estes valores do respeito do outro, da tolerância, do bem comum, eles são tão profundos que muitas vezes são difíceis de explicar pela palavra, mas são sentidos pelo outro. Eu acho que quem trabalhou comigo, quem me conheceu, sabe que esse quadro para mim é tão fundamental, é tão interno, que eu nunca faria nada fora desse quadro. Posso errar, posso tomar decisões que um dia que me arrependa, mas elas estarão sempre dentro desses princípios do bem comum, de cuidar do outro, e que de certa forma são princípios ecuménicos. Eu, apesar de não ser alguém que é de certa forma, diria, agnóstico, no sentido de não ser crente, realmente os valores da Igreja Católica, o valor de outras religiões, que são muito profundos e são muito importantes para a sociedade. Não é por a pessoa não ser crente que não segue esses valores. Eu acho que esses valores hoje em dia, e também na identidade da Europa, são muito profundos, e é essa a nossa identidade, é ter esses valores comuns, e que esses valores fazem com que estamos unidos na solução dos problemas, e ter esses princípios muito, muito fortes, que eu acho que vão para além da religião. Acho que vão realmente para além da religião. Com os pais da União Europeia, com os Gasperi, com os Monnet, identifica-se com estes homens que eram visionários humanistas e considerados grandes humanistas. Uhum. É com eles que se identifica? Ou quem é que são as pessoas que o inspiram na política? As pessoas que mais me inspiram na política, muitos desses grandes europeus me inspiram na política. Schuman, não é? Que era um homem que no fundo nasce no Luxemburgo, mas que é ministro francês, que 5 anos depois da guerra escreve a declaração que vai mudar toda a Europa, e tem essa visão de que a Europa tinha sido sempre a guerra e que a única maneira de evitar a guerra era juntar no fundo a produção do aço, e que realmente era uma ideia tão óbvia, cá está, era óbvia, era dizer, se nós conseguirmos juntar a produção do aço e de carvão, nem uns nem outros conseguem produzir armas sem que o outro soubesse, não é? E ter essa interdependência, e ao mesmo tempo ser um europeu antes de tudo e antes de mais, e acreditar que, tendo nascido no Luxemburgo, era ele que ia fazer a ponte entre os alemães e os franceses. E esse tipo de políticos inspiram-me imenso, porque são políticos do conteúdo, dos princípios. Simone Weil, obviamente, que é uma mulher que esteve num campo de concentração, que vai depois para ser presidente do Parlamento Europeu, a primeira vez que o Parlamento Europeu é eleito. A primeira presidente é Simone Weil, e a Simone Weil consegue, estamos aqui a falar, ela trabalhar com o secretário-geral que era alemão, quando ela esteve num campo de concentração, e como é que a abertura, a capacidade, acho que essas histórias da Europa me inspiraram sempre. Esses grandes políticos europeus são realmente grandes políticos que fizeram a nossa história, com esses valores, com essa capacidade de olhar para o futuro. E o perdão é um valor para si? O perdão é um valor. Eu acho que o perdão é necessário, não é? Eu perdoo todos os dias muitas coisas, e também a mim próprio. Acho que talvez o mais difícil é perdoar-nos a nós próprios. E acho que é um passo importantíssimo, porque só através desse perdão constante é que conseguimos evoluir. Senão ficamos agarrados na frustração, no estômago, no ressentimento,
Isso foi muito também nesse meu princípio da gestão, que é que as pessoas têm o direito de falhar. As pessoas têm o direito de falhar, porque eu falho todos os dias, eles têm o direito de falhar. É melhor que também não falhem em todos os momentos com as mesmas coisas, isso é que é a aprendizagem. Mas o perdão é isso, não é? É saber perdoar, mas primeiro tens de saber perdoar a nós próprios. E eu acho que há muitas pessoas que não conseguem dar esse passo interno de se perdoarem elas mesmo. Não sei se não sei se eu definiria como um valor, mas é para mim essencial o conceito que só podemos avançar se tivermos essa capacidade muito difícil de nos perdoarmos a nós próprios, muita coisa que fazemos. Estava a pensar nisso por causa dos comitês de perdão pós-guerra, nas guerras, claro, que é extraordinário, porque claro, é graças a eles também que muita coisa acontece, não é? Sim, como é que um francês e um alemão se sentam a seguir à guerra? O que é que os seus filhos e a sua mulher, que é francesa, e que está ligada a uma universidade, uma das melhores, o que é que pensam sobre este passo que dá, o que é mais incómodo para eles, esta sua exposição, este diz que disse, primeiro como é que eles reagiram, ou como é que foi pensado o processo? Foi com a sua mulher certamente, com os seus filhos, gostava também que falasse desse processo. O processo da decisão e da minha família é um processo de apoio, não é? Eu acho que a família sempre me apoiou nesta decisão, apesar de saber que é uma decisão de sofrimento, não é? Porque a política é uma atividade cada vez mais difícil, em que essa exposição pública afeta todos na família e, portanto, esse apoio que me dão também é para mim importante protegê-los. E eu acho que a política, neste caso, sou eu que a faço e a família apoia dentro de casa, mas não apoia tanto fora de casa, porque eu acho que isso é estar a expor a família a uma época muito difícil, que eu também quero contribuir para que diminua e que não seja o que é hoje, desta irritação, da fricção de os maus e os bons, e este é do nosso lado e o outro é do outro lado. É muito abrasivo, mas o apoio da família tem sido essencial, e da mesma maneira que a minha mãe era a pedra sólida da família, eu acho que a minha mulher, sendo obviamente uma professora universitária, sendo uma pessoa que trabalha e que trabalha muito, também é essa pedra sólida da família. Eu acho que o papel de mãe é um papel tão importante e ao mesmo tempo tão extraordinário na maneira como essa solidez. Eu costumo dizer que quando a minha mulher não está bem, ninguém está bem lá em casa, não é? E conseguir hoje em dia, como é também o caso da Laurinda, conseguir ter todo esse equilíbrio, obviamente com a ajuda do marido e a ajuda dos filhos e a ajuda de muita gente, mas ao mesmo tempo saber que é essa pedra de equilíbrio da família, e ao mesmo tempo ter uma atividade profissional muito forte e muito ocupada, é muito difícil. É mesmo muito difícil. Conselhos é que a sua mulher lhe dá? Que conselhos no sentido em que há alguma coisa para fazer ou coisas para não fazer? Não, a minha mulher, como está muito fora, não é portuguesa, apesar de viver há muito tempo em Portugal e trabalhar numa universidade portuguesa, talvez me permita também distanciar-me o necessário quando chego a casa, ou seja, de conseguir não estar a viver os problemas da mesma maneira do que se ela tivesse ou a trabalhar comigo ou também estivesse na política, e é de repente relativizar as coisas, não é? Dizer, olha, hoje não correu muito bem, mas and so what, não é? E o que é que isso tem de mal? Corre melhor amanhã. E essa relativização é importante para o equilíbrio também das decisões políticas, porque se nós não temos esse relativizar de que, no fundo, trabalhamos como todas as pessoas, as profissões são diferentes, uns são políticos, outros não, mas todos temos as mesmas dificuldades e os mesmos problemas. E os seus filhos, o que é que lhe pedem para não fazer? Os meus filhos dão um apoio enorme e são os primeiros fãs
do pai, obviamente que eu acho que o mais difícil para uma criança e para o jovem que é filho de um político são os ataques mais pessoais e hoje em dia com as redes sociais isso é muito difícil, porque nós de certa forma sabemos defender desses ataques pessoalmente, mas sabemos que aquilo muitas vezes não é um ataque pessoal, mas é um ataque partidário, realmente é mau, mas para um filho ou para uma filha é muito diferente, não é? E isso não é nada fácil. O que é que o apaixona na sua mulher? O que é que me apaixona na minha mulher? A energia, a inteligência, o pragmatismo, mas eu acho que sobretudo a energia que ela tem, a bondade e a inteligência. Acho que a minha mulher é uma mulher mesmo muito inteligente. Acredita no poder da bondade? Sempre acreditei muito no poder da bondade, porque acho que quando somos bons para os outros, recebemos sempre de volta. E a história, por exemplo, que lhe contei de aquele meu professor que eu não via há 20 anos e que eu precisei de ajuda dele 20 anos depois, para ele lembrava-se daquilo que eu também fiz por ele em determinada altura, lembrava-se da nossa relação, lembrava-se dessa bondade. E eu acho que ter essa bondade é essencial para o mundo, não é? Eu acho que hoje as pessoas estão num momento em que precisam realmente de sentir que as pessoas transmitem essa bondade. É interessante porque não é um ponto muito óbvio. Não é muito óbvio, talvez para as pessoas que estão a ouvir o que é que quer dizer bondade, mas... Se calhar podemos dar o exemplo do sem-abrigo. Foi um exemplo de bondade, aquele seu sem-abrigo. Eu nunca contei essa história e também penso que tenho sempre muita dificuldade em contar essas histórias, mas no princípio da pandemia, no princípio não, a meio ali da pandemia, houve uns dias muito frios. E de repente estava um senhor cá embaixo que ia dormir à porta do prédio. E eu fui falar com ele e perguntei-lhe porque é que ele estava ali. Ele disse que trabalhava num determinado sítio, não interessa qual, mas não tinha dinheiro para pagar o quarto onde ia viver, que o quarto só o conseguia pagar daqui a 10 dias. E portanto ia ter que dormir ali à porta. E estava um frio, eu não sei se se lembra, foi, não sei, em março, sobre ali uns dias mesmo de gelo frio. E eu achei que aquilo não podia ser, que não fazia sentido, portanto ou que o levava para a minha casa, ou então fazia qualquer outra coisa, e depois perguntei, mas diga-me lá onde é que vai dormir, onde é que é esse quarto? E depois telefonei para a senhora do quarto e depois resolvi a coisa para ele ir dormir para o quarto. E ficou com o meu telefone e depois agradeceu-me e eu acho que talvez o que mais me chocou é que ele não queria que ninguém soubesse, e eu acho que ninguém sabe, acho que esta história contada assim, ninguém sabe quem foi, não interessa quem foi, mas é uma pessoa, não é? É a gratuidade e a bondade, não é? Talvez, mas fiquei, o que mais me chocou é a pessoa chegar a um ponto em que está a esconder ou se quer esconder e não quer sequer que saibam que ele precisa de ajuda. E eu disse, mas ouça, peça ajuda, o que é que precisa, vamos arranjar. Ouça, eu não poderia ajudar toda a gente, mas assim que está aqui à borda do meu prédio hoje, eu posso ajudar. E ele não queria aceitar, e depois queria devolver o dinheiro, e eu disse, mas não, esqueça isso, agora vamos resolver o seu problema. E isso assustou-me imenso na pandemia. Achei que, e assusta-me ainda, porque acho que há muitos problemas que estão aqui pela nossa frente, desde saúde mental a dificuldades económicas, e que estão muito longe de estar resolvidos. Eu acho que já não há mais tempo, não? Hoje, acho que está muita coisa.